Aí, estamos de volta, atendendo pedidos aqui. O Flavinho, ao longo do período do intervalo comercial, ele insistiu pra gente começar o programa de uma forma e eu vou atender você. Porque você sabe que você é um cara que tem preferência. Vem com esse papo, eu vou atender você. Não precisa. Você insistiu, você quer falar mal do Corinthians. Ele pediu. Então a gente vai abrir pra falar do Corinthians. Você quer falar mal do Corinthians. O Corinthians que despencou ou despencado? Calma, você vai falar. Quem que é o profeta? O Hernanes, que o São Paulo contratou, ou o Renato Gaúcho? Gaúcho, Peraí, claro. tem uma parte da mídia que tá querendo gerar crise no Corinthians. O Corinthians ainda é o líder do campeonato. O Corinthians ainda é o time que tem uma vantagem de 6 pontos. Tinha à frente do 25 segundo pontos, colocado. agora tem 6, legal. Só isso. Tá despencado. Só isso. Durado, é isso? Embicou. Tá despencando. Só isso. Enquanto vocês começam a Tá falar, por despecando. favor, as imagens do jogo de ontem no Corinthians. Pera um pouquinho. Com cuidado, crianças, porque as imagens fortes. são fortes. Imagens Porque olha, eu vou dizer uma coisa. Fortes Já vi porque time dois- jogar mal. Putz, Mas é o seguinte, Que nem esse aí, ô, Flavinho, com todo respeito, o Corinthians perdeu 2 jogadores. coitadinho. Não pode mas Logo de tadinho cara, do Corinthians. aqui vai, assim, uma bronca minha, meu. Como é que o Pablo joga, gente? O cara passou a semana no departamento médico. Isso aí. Pô, por que botaram o cara pra jogar? Porque viram que ele tinha... Porque viram como? Viram como em 2 minutos ele se machucou? Ele não se machucou em 2 minutos, cara. machucou com 14. Ninguém tem lesão, a mesma lesão muscular em 2 minutos. Isso é uma falha grotesca do departamento médico. Com todo respeito, os médicos do Corinthians são competentes, conheço todos eles e eles são competentes, mas eles falharam. Eu falho, eu erro todo dia e erro um monte. Agora tem dia que o médico erra também, tem dia que o treinador erra. O cara não pode jogar 2 minutos e sentir a mesma lesão. O que é isso? O grande problema, Pascoal, é que o Corinthians ele perdeu 2 jogadores numa tacada só, né? Com 14 minutos o Pablo sentiu, ele pediu para ser substituído. E com 13, o Jadson acabou tomando uma cotovelada do Betão ali. Foi um lance Foi um choque. que... foi praticamente um choque. Não houve a intenção, não houve maldade do Betão em fazer aquilo. Mas houve uma fratura também de 2 costelas do Jadson e os 2 acabaram saindo juntos. O Corinthians aí com 14 minutos já tinha feito 2 substituições. Duas alterações, perdeu 2 jogadores e o Marquinhos Gabriel entrou no modelo... Mal. No modelo não é comigo, né? No modelo tô tranquilo, E ele que seria no o modelo substituto sossego. imediato, Pascoal, ele seria o substituto imediato do Jadson, não será também na partida contra o Fluminense, porque ele tomou o 3º cartão amarelo. Ah, mas eu vou dizer pra você, pra Quer ele dizer, jogar então com a não tem vontade que ele Jadson, jogou ontem, é melhor nem Pablo jogar. e Marquinhos Marquinhos Gabriel. A diferença é que era de 12 pontos, caiu para 6. E agora? A sorte do Corinthians é que o Grêmio vai pegar o São Paulo no Morumbi. O Grêmio São Paulo pega o embalado. O São Paulo O embalo. ganhou o jogo. Isso alivia a pressão. Alivia a pressão. Corinthians Paulo tá no dependendo do embalo São de Paulo. Eu não sei se o Grêmio ganha do São Paulo no Morumbi. Acho que não. Ganha do São Paulo. Agora. O time do Grêmio aí ganha em qualquer lugar. Pode ser na Arena, eu não vi. ganhou do Corinthians. Eu vi. Não ganhou Não ganhou do Corinthians, mas pode ele muito bem ganhar do Quanto foi, Corinthians Grêmio? no jogo de volta. O Corinthians ganhou 1 a 0. Pode ganhar no jogo de volta, Sormani. É isso? O Corinthians ganhou de 1 O a 0. Grêmio vai lutar até o fim. Inclusive, pra ser isso campeão prova, brasileiro. Sormani, que existe o jogo de 6 pontos. A diferença do Corinthians pro Grêmio hoje é de 6 pontos. O Corinthians venceu o Grêmio. E o Grêmio também perdeu queria pro falar Avaí uma coisa. em casa. Perdeu pra Bahia em Eu só casa. queria falar uma coisa. Mas recupera fora. Pela primeira vez no ano e no Campeonato Brasileiro, claro que é o que está sendo disputado, o Corinthians vai jogar sob pressão. É verdade. Não aconteceu isso até agora. 2 jogos sem vitória, perdeu 4 pontos em 2 jogos. E quando empatou com o Atlético 3, Paranaense, Perdeu 2 titulares e um reserva. não jogou pressionado ontem. Não jogou. Porque, foi um empate. Né? Imagina, o Atlético tem história, tem camisa, faz parte da elite do futebol brasileiro. Um gol Empatou no achado. último minuto, o Bola bateu Balbuena no cara falhou e fez o gol contra. Enfim, não jogou pressionado ontem. E ontem jogou contra um dos piores times do Campeonato Brasileiro, especialmente quando atua em casa. O Coritiba tinha O Avaí. ido O Avaí. Não, o Coritiba foi lá e tinha ganhou de 4, né? ganhou 4. O Coritiba que perdeu ontem para a Ponte Preta de Essa 4, pancada do Jadson enfiou fez, 4 no Avaí em Santa Catarina. O Corinthians não conseguiu vencer esse time. Então, esse eu acho que é um problema, que isso o Carille vai ter que administrar no próximo jogo contra o Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Mas, ô Sormani, eu discordo disso daí com relação à pressão. Eu acho que o Corinthians ele tá pressionado já há muito tempo. Porque por mais que a mídia não tivesse cobrando nada do Corinthians, mas o Corinthians ele tem um tabu de jogos, o Corinthians atingiu a 28ª partida sem perder, a 28ª partida de invencibilidade. Mano, isso o aí é Corinthians legal está pra 123. torcida, isso não é Não é pressão. isso, Pascoal. Isso aí O não é Corinthians, pressão, ao a contrário. cada jogo do Corinthians, o pessoal, o Corinthians está 25 sem perder, 26, agora a 27ª, agora a 28ª. Ontem, o Corinthians ele completou 123 dias sem perder. Sim, no jogo Então, anterior, isso o Cássio estava indiretamente 7 partidas gera, sem Pascoal, tomar gols. pressão. O Cássio tomou gol.
tomou gol na penúltima partida. Ô Pascoal, a pressão ela vai existir e sempre existiu. O problema é que o Corinthians ele vai precisar saber lidar com esse momento que ele vai atravessar. Porque é normal. Exatamente. Os times eles vão oscilar. Mas independentemente da pressão. A cobrança não é só da mídia, não vai ser só da mídia, nem da torcida. Vai ser também deles próprios. Mas todos os times oscilam. Pressão interna. Por exemplo, E aí, nós não vamos responder ao Renato Gaúcho, porque desde que o Renato Gaúcho soltou a queda que o Corinthians ia despencar, o Corinthians em 6 pontos ganhou 2. Não, mas pera lá. É diferente a situação. Entendeu? Despencar é uma coisa, oscilar é outra. Totalmente diferente. Mano. Porque o Corinthians ele vai oscilar no Campeonato Brasileiro, eu não tenho dúvidas. Daqui a pouco vai perder também partidas. Ninguém consegue ficar invicto durante 38 rodadas, é praticamente impossível. Agora, falar que o Corinthians vai despencar, o despencar, pelo menos que eu entendo, é cair para quinto, sexto, décimo. Escuta, o Grêmio já tá atrás dando farol. Vocês já estão olhando no espelhinho e o Grêmio é só piscando. Aonde? Mas tem 6 pontos de diferença, não é um. Exato, mas de 12 pontos. 6 pontos. Já são Mas só 6. do jeito Caiu que o Corinthians tá 50%. oscilando, amanhã o Grêmio Em vai 2 oscilar rodadas. também. Amanhã o Grêmio também Mas o Grêmio volta tá a em oscilar. viés de alta e o Corinthians tem viés de baixo. O Corinthians embicou, Mas mano. esse viés de baixo Desde do o Corinthians começo eu tem, tô falando, Flavinho, Cavalinho tem ainda uma diferença de 6 Não, pera aí, mano. Pera aí. Repete o que você falou. Então eu tô falando isso no começo, Cavalinho Paraguai. Não. O senhor disse que na quinta rodada, o senhor testemunhou aqui que o Corinthians ia ser campeão. Exatamente. Primeiro, eu nunca sentei aqui, então não pode ter sido. Você tava ali, ó. Porque ele fala aqui não conta ali, então. Segundo, assim, tem Não, gravado. essa Se tiver cadeira aqui, gravado aí, não tem vocês nada a ver acham aí e colocam no ar. Eu sempre falei. Na sempre quinta falei rodada, o que senhor uma falou. hora o Você time- parece uma boia de oceano. time Hora você tá pro norte, hora você tá pro sul. Você vai de acordo com a maré. É uma biruta. Pois é. embicou. Vai de acordo com a maré. Renato Boia de Gaúcho, oceano. você tem que pedir desculpa de novo, porque na verdade não era oscilar, não era tropeçar, era despencar mesmo. Fala direito, fala português bem claro. Despencou. Peraí, tem uma parte da mídia antes que tá querendo cavar a crise no Corinthians. É isso que eu tô entendendo. O Corinthians ainda é o líder do Piloto já Campeonato pulou Brasileiro. paraquedas, O ó. Corinthians ele não tá no Z4. O Corinthians mantém uma vantagem de 6 pontos pro segundo. Não tem Você tá Jadson, achando não tem crise Pablo, aí? Tá de não tem brincadeira. dinheiro, não paga a conta. Brincadeira. Diz Vai uma ter de coisa, voltar o de que o ônibus, porque senhor- não tinha dinheiro pra pagar a O que o passagem de senhor tem avião. contra jogador Voltando de paraguaio? ônibus também? Acho que sim, porque não tem dinheiro pra pagar a companhia aérea. O que o senhor tem contra jogador E tem a paraguaio? Eu não portuguesa. tenho nada, eu tenho. Vai de carona. A portuguesa só tá jogando de ônibus. Aliás, a Portuguesa portuguesa Santos B. ganhou do Santos B, ganhamos do Santos, clássico. Mas Olha ó, aqui. uma crítica, Flavinho, sério, com relação ao time do Corinthians. O Corinthians ontem ele só não venceu o Avaí porque ele demorou demais para reagir, Pascoal. O Corinthians, em boa parte da partida, ele foi omisso. Ele quis jogar a bola a partir dos 30 do segundo tempo. Quando o Corinthians conseguiu acertar 2 bolas na trave, uma cabeçada contra, inclusive, do Betão. O Betão pegou uma cabeçada contra. E 2 chutes que o Corinthians veneno. acertou ali, um com o Rodriguinho e outro no final da partida ali também, que o goleiro do Avaí, que é do Corinthians, fez 2 boas defesas. Então o time do Corinthians, se ele goleiro do Avaí é do tivesse... Corinthians, tem É do Corinthians. Então, o Corinthians ele tivesse Belíssimo goleiro. ousado um pouco mais e se o Corinthians tivesse se colocado à disposição da partida, Olha o gol que esse cara ou seja, perdeu. proposto o jogo, o Corinthians teria vencido ontem. Olha o gol que esse cara Esse aí, perdeu. ele não deu Sim. tempo de tirar a força da bola. É que o lateral também, Flavinho, ele não cruzou a bola, né? E a bola Chutou na pra trave? dentro. E a bola na trave? Do Joel. Do Joel, o Cruel. É o cruel. A bola Olha lá. estampou na Quer trave. ver? Jogada vem agora. Não, esse é o... Não, Essa é a bola do Betão, eu acho. Não. Isso aí é o chute do É Rodriguinho. depois dessa daí, jogada. O Rodriguinho A do Betão vem depois do chute na trave do Joel. O Rodriguinho que deu esse chute e acertou depois uma bola na trave também, uma paulada. Mas agora falando realmente sério, não vou Olha lá, ó. ninguém. Flavinho, ó. Estampou Ó. a trave, ó. É, foi lá no Coutinho. Eu vi a viola em cá. E pior que se toma eu um acho gol que nessa altura do o- jogo, possivelmente nem o empate o Corinthians buscaria. Essa oscilação do Corinthians ela vai começar a se dar também agora com a perda de jogadores importantes, né? Que aí vai mostrar um pouco a limitação do. Mas do na elenco. época das convocações Do elenco, ele perdeu né? também, Flavinho. O Corinthians ele perdeu aí ele 4 substituiu jogadores. bem, mas assim, o Marquinhos Gabriel entrou bem em algumas partidas, ontem já jogou mal. É o momento O realmente Marquinhos tá com de... terceiro amarelo, também não realmente joga. Não vai jogar, né? É realmente a hora do Carille mostrar. Aí tem o Pedrinho mostrar pra jogar o nessa seu, Não, sua tem o competência Camacho, e pode tudo subir mais. um pouquinho o Rodrigo. Não, acho que o Qual que é o possível próximo adversário? Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Aí. Mas Quando é que é a domingo? tendência, Pascoal, é que Domingo. entre Domingo aquele no Maracanã. Cleison. Estaremos lá. A tendência é que entre ele, mas eu colocaria o Pedrinho pra jogar. Tá lá de camisa. Não, agora no Corinthians que vai entrar o elenco, né? Vamos ver se o Corinthians realmente tem elenco para sustentar mas isso aí essa liderança. Agora, o Soromani, pressão. Eu acho que tem. Pressão. Imagina se o Corinthians está pressionado, imagina os outros times. Pressionado porque está 6 pontos do vice-líder. Não é por causa Que pressão é essa? Não É tem que nem pressão. corrida A de pressão carro. lá, não é Pressão, pela não. pontuação do campeonato. O Corinthians ainda tem uma gordura. A pressão se dá por conta de 2 jogos sem vencer. Isso não aconteceu nem no Então, campeonato. se o Corinthians perder a invencibilidade, vai ter crise, então. Minutinho, por favor. Eu acho que vai Corinthians ser tá crise. chegando Acho. em São Paulo
depois da partida e o Rodriguinho está falando, depois a gente retoma aqui o debate. Diga lá, Rodriguinho. É um perfil de jogo muito bom, né? Mantendo o nível de atuação que a gente estava, e daqui a pouco os resultados vão voltar a aparecer, pelo menos a gente não está perdendo nesses jogos. Quando o Corinthians entra em campo, pelo que estava fazendo, pela vantagem que abriu, a rapaziada está se fechando demais. Falou, não vamos dar mole que os caras estão voando. Acho que é natural, né? Quando a gente vem de uma sequência muito grande de vitórias, as equipes vêm com uma atenção redobrada. Aqui em casa contra o Atlético Paranaense foi dessa forma, e lá contra o Avaí também. Eles se fecharam, exploraram o contra-ataque. Nós criamos a oportunidade de fazer o nosso gol, infelizmente não fomos eficientes dessa vez, mas a partir do momento que a bola começar a entrar de novo, pelo jeito que a equipe está jogando, a gente vai voltar a vencer. Rodriguinho, fala um pouquinho da ausência do Jadson, né, por um mês, e essa dúvida em relação ao Pablo. O Corinthians tem elenco para suprir essas ausências? Sim, lógico que tem, né? Já demonstramos outras vezes, quando necessário, que os jogadores que entraram e corresponderam. Lógico que a gente fica triste pela saída do Jadson, que é um jogador importantíssimo para a nossa criação, mas o Fábio vai buscar alternativas para que possa ser suprido da melhor forma possível. Preocupa, Rodriguinho? Preocupam esses dois empates, o Grêmio tirando em 2 rodadas 4 pontos nessa luta pela liderança? Lógico que preocupa, né? A gente não queria ver essa vantagem cair, né? Mas como a gente sempre vem frisando, ainda tem muito campeonato pela frente. E essa distância vai oscilar, né? Uma hora vai cair, daqui a pouco a gente volta a vencer, eles também vão ter os tropeços deles lá. E ela vai ficar variando, na verdade, né? Mas a gente pretende voltar a somar mais 3 pontos o mais rápido possível para que a gente possa manter essa distância maior possível. A vantagem ainda é boa, Rodriguinho, são 6 pontos, mas por ser o Corinthians, você percebe nas perguntas, né, dos colegas aqui, preocupa, não preocupa, a pressão ela acaba ficando maior, mesmo uma vantagem de 6 pontos em função de 2 jogos sem vitória? A pressão ela existe de toda forma, né? Quando a gente está ganhando, está invicto, a gente não pode perder para que isso não... Isso é uma pressão também para que a gente continue invicto, né? Quando a gente... Dois empates, a gente já tem uma pressão para ganhar. Sempre existe pressão aqui, a gente tem que lidar com isso da melhor forma possível, manter os pés no chão, a cabeça no lugar, a humildade que a gente vem trabalhando como sempre, para que as coisas possam continuar da mesma forma. A equipe jogando bem, nesses últimos 2 jogos o resultado não apareceu, mas tenho certeza que logo, pela forma que a equipe está jogando, a gente vai voltar a vencer. Não é estranho pro líder do campeonato estar se justificando? Verdade, né? É estranho, né? E principalmente pela sequência que a gente tem, né? Muitas vezes pelo jogo que foi, a gente ficou com um sentimento ruim, porque a gente poderia ter ganho o jogo, né? Mas a equipe, 1 ponto fora de casa também é de se comemorar. E a gente está firme aí na sequência. Essa sequência de 29 jogos, a terceira maior da história, 61 anos não acontecia. É um número para ser comemorado ou vocês não estão muito ligados nisso? Lógico que é legal, né? A gente ter essa marca de estar buscando isso, né? Mostra o trabalho que a equipe está tendo, né? E mantendo. Mas isso aí não é o nosso principal objetivo, né? Uma hora a derrota vai acontecer, a gente tem que assimilar da melhor forma, para que a equipe não possa cair de produção. A gente está focado mesmo no campeonato em somar pontos e brigar lá em cima até o final. Rodriguinho, 2 jogos, 2 tropeços, quer dizer, o campeonato pode estar entrando numa nova fase? Não, eu não diria tropeço, né? Eu acho que resultados que a gente não queria, né? Resultados que a gente dentro de casa tínhamos a obrigação de ganhar. A equipe jogou bem, por uma infelicidade ali acabamos tomando um gol. Mas fora de casa o empate, como eu falei antes, não é tão ruim assim quanto algumas pessoas podem estar falando. A gente tem que estar focado lógico que a gente quer sempre vencer, mas a equipe está numa fase muito boa e a gente tem que olhar por esse lado positivo. A forma como a equipe está jogando nos deixa muito alegre, né? Porque conseguimos tanto criar oportunidades quanto se defender muito bem. Por isso que a gente vem nessa sequência boa de bons resultados. E a gente quer manter assim para que a gente possa melhorar ainda mais. Agora, Fluminense.
O Rodriguinho é um cara esclarecido, fala direitinho, tem noção. O olhar dos derrotados, né? A gente já percebe na face. Eu não acabei a dos... frase. Isso. Não, mas a gente já percebe no semblante do atleta. Semblante, o cara é líder do campeonato, não sei. Eu quero dizer assim, o cara tem uma visão correta do acontecimento, sabe do que se trata, o Corinthians se mantém invicto, ele até demonstra uma certa tranquilidade. Pressão. Como diria um amigo meu, Flavinho, o senhor tem que colocar os óculos para ouvir melhor. Não. Amigo meu. Eu sou um cara que sabe interpretar, fazer leitura facial. De texto. Não, de semblante. Você faz leitura corporal. Você percebe a preocupação. Perdemos o Jadson, ele falou. O cara recém chegou da viagem, tá cansado aí, Flavinho. Recém chegou da viagem, ontem à noite, não dormiu direito. A única coisa esquisita na entrevista é a touca do Picolino. Tá parecendo o Picolino. Mas sabe o que é estranho? Sabe o que é engraçado? O cara que desceu, o cara que tava no Alasca, ele desceu no Brasil hoje. Ele vê uma matéria dessa, tá certo? A imprensa toda ali rodeando os jogadores do Corinthians, aquele tom preocupante. Dá a impressão que o Corinthians está no Z4. Isso é de brincadeira, o Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro, 6 pontos à frente do Grêmio, que é o vice-líder. E vocês estão querendo pregar crise no Corinthians? É isso que eu tô... Não é crise. Fala quem, ué? Mano, falando sério. O Flávio Gomes, o Oswaldo Pascoal e o Felipe Facincani. Eu só tô dizendo o seguinte, o Rodriguinho é um cara lúcido. O Rodriguinho é um cara lúcido. Ele falou o que ele pensa e acha que... E disse até que o time do Grêmio também vai tropeçar no Campeonato Brasileiro. O Grêmio já tropeçou. E eu acho que ele tá... O principal jogo do campeonato ele perdeu. O Grêmio já tropeçou diante do Corinthians. O principal jogo. Ele tropeçou diante do Avaí, diante do Sport. Jogou com o Palmeiras em São Paulo, perdeu ok, mas era um jogo para empatar, talvez estivesse com o time principal. O Grêmio voluntariamente abriu mão de 4 pontos nesse campeonato. 3 em Recife. E um pontinho que ele poderia ter conquistado diante do Palmeiras em São Paulo. E a derrota naquele empate. Como é que você qualifica? Acontece. Isso eu não tô nem colocando isso aí. Isso aí eu não tô nem colocando. Esse dá por conta do empate do Corinthians com a Chapecoense. Exatamente. Isso acontece. É o tropeço. Esse tropeço acontece. Agora, voluntariamente, o Grêmio abriu mão de 4 pontos no campeonato. A diferença é de 6. Poderia estar em 2. Então eu volto a dizer aqui, a gordura é boa? Ainda é boa. Olha, começa a preocupar, porque o campeonato não chegou no final do primeiro turno ainda. E uma diferença que chegou a ser, o segundo colocado, chegou a 14, não chegou? Não, 12. Máximo 12 e a rodada não tinha terminado. Já caiu para 6. Preocupa para quem imaginava que o campeonato já tinha terminado. O campeonato não terminou. Agora, vamos ver como é que o Corinthians vai reagir. Agora, eu volto a dizer, o Corinthians esse ano não jogou pressionado nenhuma vez. O Rodriguinho falou que joga todo jogo pressionado. Ele concordou comigo. Ele concordou comigo. O Corinthians ele entra pressionado pela camisa que tem, pela história que tem. Essa pressão todos os times têm. Então, todos os times grandes têm. Essa pressão é uma coisa. Qual é o plus? É um tipo de pressão. A outra pressão é a pressão de voltar a vencer, voltar a convencer, voltar a jogar bem. Mas esse é um processo natural, coisa que o Corinthians vinha fazendo e nos 2 últimos jogos não fez. Ontem pontualmente não jogou bem. Sábado achei até que jogou bem. Eu também achei. Mas ele não ganhou. Não ganhou. Não ganhou. O resultado foi... Facincani, um minutinho. Esse lance, você comenta, por favor, Facincani. Esse lance é para expulsão? Olha isso, gente. O Betão segurou, jogou no chão. É para cartão amarelo. Jogaram para cartão amarelo e ele recebeu o amarelo. Entendeu? É, para amarelo. Amarelo. Segurou a camisa, né? Não, amarelo. Ali no começo da jogada, os dois estão segurando, depois o Casim para e o Betão continua. Não, mas a regra fala em chance clara e evidente. Não, aí não. O Casim no mano a mano com o Betão, desculpa, é chance clara. No meio de campo, o que é ele? Tem um supersônico? Tem 1 quilômetro do gol, imagina. Mas é o Casim, e do outro lado era o Betão. Pô, ele tem um supersônico nas costas. Ali, ó, o zagueiro já tava chegando. O alemão, né? O alemão já jogou no Paulista. Mas peraí, o alemão na cobertura, são de brincadeira. Se o Betão não segura o Casim, o alemão só ia achar o Casim na comemoração. Estão de brincadeira. Olha onde o Casim sofre a falta e onde está o alemão. O alemão tá lá embaixo, está 12 metros longe. Aqui, ó. Então, mas pega a imagem de cima. Ele tava na corrida, mano. Imaginem esse lance se o Betão não segura o Casim. Olha lá onde está o alemão, você tá de brincadeira. Olha lá, você tá de brincadeira. Ele tá quase no círculo central. Você acha que isso aí é chance clara e manifesta? Eu acho que é, Pascoal. Eu acho que é. No mano a mano. Não, então, mas é uma chance clara e manifesta, porque ele ia sair na cara do goleiro.
Ele ia sair na cara do goleiro. Então, pra você, é cartão vermelho. Eu daria Aí, ó, vermelho o Casim tá pro segurando ele por trás, ele que se auto-atrasa. Isso daí é chance clara e manifesta. A regra fala disso, gente. Se o Betão não dá essa gravata no Casim, reparem o lance. Você vai falar que o alemão tá na cobertura, são de brincadeira. O alemão tá 12 metros longe do lance. Ele tá próximo quando o Casim cai no chão, com a gravata que ele tomou. Saque@cbf.com.br. Foi pra expulsão, não? Não manda pra juízes@cbf.com.br, porque vai chegar no Corinthians mesmo. Isso aí é rua. Manda pra rua. Você viu o que ele falou? Isso aí é um anti. Junto com ele, boa parte da mídia tá tentando acabar com ele no a minha interpretação do lance é de cartão amarelo. A minha interpretação. Então, porque o senhor tá com discurso antes também. Não, senhor. Isso deixa se claro em manifesta de gol? Não, muito longe. A questão não é distância, gente. A questão é o lance do zagueiro atrás do atacante. E se ele não faz essa falta, o atacante já sai na cara do goleiro. Isso é chance clara de gol, eu leio em seus olhos, né, e em sua expressão corporal que você está abalado. Nem um pouco. Você sentiu o golpe? Não, pelo contrário. Você sentiu o golpe? Fazendo você está acusando a mesa que está de uma forma polida e educada, tentando entender o que está acontecendo com o Corinthians diante. Não é assim que funciona. Não, você mas se abalou. Diante deste lance... Mano, você foi o primeiro a sentir a pressão. Não, pelo contrário. Você tem razão. Sentiu a pressão. Você tem razão. O Corinthians está pressionado. Não, negativo. Sentiu a pressão. Vocês falarem que diante desse lance que vocês estão presenciando agora, que a chance não era clara e manifesta de gol? Não, muito longe. Muito longe. Vai repetir quantas vezes esse lance? A regra não fala em distância, a regra fala em chance clara e manifesta. Então, a chance clara se o Betão não dá uma gravata no Casim, mano, era uma chance clara e manifesta. Aí você interpreta. Pra você era. Pros demais aqui, não era. O Lai não fala o que você acha, Lai? Não, eu acho que não era, não. Casim ia tropeçar na bola. Tinha muito tempo ainda, mano. Tinha muito campo ainda. 50 metros na frente. Ia tropeçar na bola. O Casim era triatleta antes de começar a jogar ia esquecer a bola. Ia chegar correndo sem a bola. Imagina, ia fazer o gol, O que tá acontecendo com o Corinthians, não falando sério, o Corinthians ainda tem o melhor carro, pra fazer uma analogia pra Fórmula 1. Tá na frente, tá em primeiro lugar. 2 voltas na frente. Não, 2 voltas. 2 voltas. Tava lá 15 segundos na frente. Eu tô gripado, viu, gente? A minha voz tá ruim. Coitada da gripe. Bem gripado. Só lamento a gripe. Tá muito frio aqui. Desculpa a gripe. Tava lá uns 15 segundos na frente, o carro tá bom. Aí faltam 10 voltas e o adversário começa a tirar 1 segundo por volta. Não, mas ainda faltam mais do que 10, hein? Não, eu tô falando uma analogia pra Fórmula 1. Então, já tá, os 15 23, já viraram 4, entendeu? E tem muita volta ainda pela frente. O segundo já tá enxergando o primeiro. Ele já inventou 15 pontos de vantagem. Não, tô falando de segundo. Analogia de 12 foi pra 6. Entendeu? Então, ou seja, já é tirável. Ainda tem bastante corrida pela frente. Sim, eu só acho que é o seguinte, o Corinthians perdeu... Mas você tem que falar também, perdão, Facincani, você tem que falar também que o carro que tá na frente tá com mais combustível, o carro que tá atrás vai ter que parar no box daqui a pouco. Não tem mais gabarito. Tem sim. Então, é aí que eu ia chegar. Então, o combustível também já sofreu um baita balo, ou então um furinho ali no tanque. Não tem combustível mais, esquece. Porque é o seguinte, Flavinho, o Pablo e o Jadson são pilares do time. O Pablo fica fora quanto tempo? Foi muscular? Ainda não tá definido, o Jadson mesmo. E é a mesma contusão que se ele tinha uma contratura, dessa contratura se transformou em distensão, sim, pelo não menos tem mágica no futebol. Eu ainda não conhecia essa mágica. São 40 dias. Se foi distensão, 40 dias. Se for, aí tem aquela graduação. 1, 2 ou 3. A mais leve ele vai levar de 20 a 25 dias. É cortisona e bandagem. Tá louco? Cortisona e bandagem resolve tudo. Você tá maluco? Aí você dá fibrose e acontece igual o Valdir. Faz mal. Aí ele vai morar no departamento médico. Agora a questão é a seguinte. Tem que se sacrificar pelo time. Eu só não entendi como é que se escala um jogador que vai levar 12 minutos dentro de campo. Isso eu não entendo. É uma questão a ser analisada. Tem a ver com a temperatura, Facincani? Tem a ver com o frio muito não acredito, só se o aquecimento não foi bem feito, que difícil, né? Mas o jogo numa temperatura muito baixa pode é muito competente. Potencializar o risco de uma contusão dessa, para contar mais ou menos. O frio sempre atrapalha. Por exemplo, aí o frio atrapalha a dor. Por exemplo, ele toma uma pancada no Jadson, é dor. O cara sentiu dor na fratura na costela. Né? Quanto mais frio, o músculo está mais rígido, fratura, né? Onde há mais rigidez, mas na muscular não. Mas o cara correndo dentro de campo ali, ele já tá... Onde há mais rigidez com o frio, com a musculatura, naturalmente, ela estoura com um esforço muito mais brusco. O Pascoal tá certo. Você tem um mínimo de risco de acontecer uma lesão. Pra que bota o cara pra jogar? Porque não é final de campeonato, não é um jogo decisivo de eliminatório. Tem todo o campeonato pela frente, então é melhor preservar. E alguns treinadores vêm fazendo isso, aí tem que ver a relação do Carille com o departamento médico. Se o departamento médico liberou, aí como é que o treinador não vai escalar? Mas aí, Lai, vai entrar na história da pressão que o Sormani falou. Se o Corinthians não tivesse a necessidade de já enxergar o resultado, não teria entrado com o Pablo.
entrou com força máxima por saber que o jogo é importante. Essa é uma leitura. O jogo é importante. Eu não tive essa leitura até agora. Essa é uma leitura. O Carille entendeu que vencer em Florianópolis seria fundamental para, depois do ponto perdido em casa dos 2 pontos, você já recuperá-lo com um a mais. Mas peraí, você acha que o Carille pensaria dessa forma? Sim, sabendo que tem o campeonato inteiro pela frente? Claro. O jogo do Avaí, ele é tão importante quanto o próximo jogo do Corinthians, que é contra o Fluminense, exatamente, por isso que ele colocou a força máxima. Eu discordo. O Carille não enxerga o time como esse jogo no escapo, esse é menos importante, outro é mais importante. Eu não acho que o departamento de futebol do Corinthians seria tão amador a esse ponto. Não, mas o departamento não foi amador. Não, mas, a partir do momento que você tem o campeonato inteiro pela frente, você trata o jogo do Avaí como se fosse o jogo da vida, mas claro, mas tá sendo amador. Sim. Existia, gente, um aval médico. Mas ontem mesmo você falou, mano, que o mesmo ponto de um é o mesmo ponto do outro. Então, cada jogo é uma final. Não, mas, ô Facincani, pra você não perder, porque numa dessas, você coloca o jogador aí sem ter condições, você coloca ele por 15 minutos, ele se lesiona por 3 meses. Aí é complicado. Mano, você preserva o jogador por 2 partidas, ele volta 100%. Talvez o Pablo estivesse com 60 minutos de jogo, ele saísse no intervalo. Talvez foi essa a leitura. Então, o Carille, em vez de deixar o Pablo no banco e colocá-lo no decorrer do jogo, falou, bom, se eu tenho ele por 60 minutos, eu inicio o jogo com o Pablo e o preservo depois. Mas sabe o que eu acho difícil, Facincani? Quando a lesão é física, você não pode calcular o tempo que ele vai ficar em campo. Se o cara tá com desgaste físico, você fala, ele tá pronto para 50 minutos, tá pronto para meia hora. É uma coisa. Você trabalha agora, a lesão, você não vai trabalhar com tempo em campo. O cara tá lesionado ou não tá lesionado. Mas aí foi o departamento o departamento de fisiologia faz análise. O cara aguenta até 50 minutos. Mas com lesão, não. Senão você potencializa a lesão. Não é uma lesão. A sua recuperação muscular ainda tá gradativa e ele tem condição de pelo menos estar em campo durante 20, 30, 40 minutos. Você trabalha com essa eu proporção. Acho que se houvesse qualquer risco de lesão, o departamento fisiológico do Corinthians, o preparador físico, não ia liberar o Pablo. Não é risco de lesão. O cara pode trabalhar até esse limite. Mais do que isso, você já está arriscando ele a ter a lesão de novo. O problema é que o Pablo, talvez no aquecimento, o frio, aí potencializa algumas coisas e acabou estourando. Gente, o departamento médico o Corinthians hoje é um dos times mais estruturados. Pois é, exatamente. Mais organizado. E me estranha, por isso que eu digo pra vocês, me estranha muito. Gente, não iriam liberar o jogador. Não, jamais. Se ele não tivesse totais condições. Acontece, gente. Acontece. Lesão muscular, tá frio, tudo mais. Coincidiu de ser com um jogador que estava... mas pro Corinthians tem peso, o Pablo tem peso, o Jadson tem muito peso. É isso que eu tô falando, são 2 pilares do time. Eu achei a leitura do Facincani muito interessante. Muito interessante. Você tem chance de rever esse seu pensamento, porque no caso ele falou o seguinte, a escalação do Pablo é uma demonstração clara para ele, e eu começo a entender que ele tem razão nessa história, de que o Corinthians já começou a sentir a pressão. Precisamos ganhar, para não deixar que a pressão aumente. Perdemos pontos importantes em casa diante do Atlético Paranaense. Se não vencermos o Avaí, vai haver problema. Acho que foi essa a leitura. E outra coisa, concordo com você. Qual é a tabela do Grêmio? O Grêmio pegou a Ponte em casa, ganhou. Vitória. E agora vitória, ou seja, o Corinthians vendo que o Grêmio tinha adversários inferiores e o próprio Corinthians com possibilidade de vencer também os seus adversários, ou eu faço a minha parte e venço, porque se eu me arrisco e tropeço, o outro ganha e encosta. A pressão é natural. Não adianta. Mas Grêmio e Corinthians, nesse caso, os resultados estão iguais. A mídia se alimenta disso também, 2 vitórias e 2 empates. A gente se alimenta disso. Essa discussão. Vamos projetar, vamos tentar entender o que está acontecendo, está em crise ou não está. A gente vive disso. E não é só esse programa que vai falar isso. Outros vão falar também. Há matérias na internet, os programas de rádio vão discutir o assunto. Então, você percebe? Não é só aqui, em qualquer lugar. E essa leitura, volto a dizer, é muito interessante. Muito interessante. Só para informar, a maior diferença do Corinthians para o vice-líder foi 10 pontos. Então, chegou a 12 a rodada não tinha terminado. Não tinha terminado. Até 10 pontos para o Grêmio. Sim. Foi a maior diferença. Até houve a diferença, Sormani, de não chegou 12 a 12 pontos, não. Mas aí quando terminaram a rodada, aí a diferença caiu para 10. Faltava o jogo do Grêmio. Mas enfim, o Corinthians, Sormani, agora vai ter uma sequência aí complicada, porque ele pega Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, pega o Flamengo em São Paulo, sai para jogar contra o Atlético Mineiro em Minas e fecha contra o Sport. O Atlético Mineiro em Minas hoje já Não, mas é o Atlético. Ainda é um grande time. Não, Atlético. Só é um Atlético, gente. É a pior campanha que faz em Então casa. O Corinthians ele tem uma sequência de 4 jogos para fechar o turno, que é complicado. Cresce, né? Você pega aí o Fluminense, Flamengo, o Atlético e o Sport. A gente tá falando das contusões. O Jadson gravou um videozinho para os torcedores do Corinthians, né? Ele gravou uma mensagem para os torcedores. Tinha até uma ambulância, né? Os caras botaram uma ambulância junto. Vamos lá. Manda o recado do Jadson para a galera.
Meu sonho era andar de ambulância. Tá doendo, hein? Mas não tava babando sangue. Tá até rindo já disso aí. Não tava babando sangue, então não é tão grave assim. Não furou o pulmão. Ele falou, meu sonho era andar de ambulância. Será que ele tá na ambulância? Mas tá doendo, hein? Será que ele tá na ambulância? Ambulância, carro de hospital. Aquele é carro de polícia. Ele tem que ir até o hospital para fazer os exames. Então é Fluminense fora, é isso? Fluminense brincadeiras à parte, o grande problema de quebrar a costela, São Paulo, de você fraturar uma costela, que você não tem o que fazer, fica quieto. Só dói quando respira. E você tem que respirar pelo menos uma vez a cada minuto, senão fica difícil. Então vai doer toda hora. O Carille falou, será que o Carille tá... Vamos ver o semblante, eu vou analisar o semblante. O nosso analista de semblante, o nosso analista de texto está aqui a postos. Deixa eu ver a cara que ele está fazendo, vai lá. Está aqui a postos para analisar o semblante e o texto dito pelo treinador do Corinthians. Por favor, vamos ver. Não tem que abalar nada, gente. O campeonato vai ser definido nas últimas rodadas, né? Não adianta, o campeonato é difícil, a gente disparou no início, isso é bom, mas a gente sabe que não vai conseguir manter 87, 88, 89%, a gente sabe, né? Então a gente não tem que abalar, continuar trabalhando, estamos no caminho certo, estamos liderando, mas vai ser definido nas últimas rodadas do campeonato. Tem muita gente que vai chegar aí ainda, pode esperar. Hoje é o Grêmio, o campeonato é difícil, o Avaí foi e ganhou lá dentro de Porto Alegre. Tem muita coisa para acontecer ainda, tá? É o Grêmio que está mais próximo, mas tem outras equipes que vão chegar também. Isso são os desafios da nossa profissão, da nossa carreira, né? A gente programa alguma coisa, elas não acontecem do jeito que a gente pensa, né? Tivemos que fazer as substituições, cada um no teu setor que já jogaram nessas posições, né? Trato isso com muita naturalidade, é por isso que eu preparo todos. 100%, a gente sabia disso, foi para campo e tinha o risco de correr como qualquer um outro, né? Não sei se foi no mesmo músculo, mas tudo dentro do que a gente esperava. Nota uma preocupação não só com o Grêmio, como outros clubes, né? E já parando com essa história que ia ganhar o campeonato por antecipação, com muita gente daqui, ó. Você falou que na quinta rodada ia ser campeão. Você disse. Na quinta rodada você falou que ia ser campeão brasileiro. Você já falou, acabou o campeonato. Eu falei isso. Falou. Se tiver gravado aí, falou, vocês encontram. Não só eles, vocês aí contra o Palmeiras, quando o Corinthians passou pelo Palmeiras, falaram que o campeonato acabou. O senhor cravou, Deixa eu fazer o pedido para É um idiota completo. Por favor, que vocês possam encontrar, claro, dos nossos arquivos, né? Quando na quinta rodada, esse cidadão disse que o Corinthians acabou o campeonato, pode entregar a faixa, pode entregar o título, o Corinthians é campeão brasileiro. Esse rapaz disse aqui e agora está dizendo que nós outros dissemos, né? Quando ele disse, e agora ele está analisando o texto e o semblante do treinador, só está dizendo que acusou o golpe. Está preocupado. Não, mas Está preocupado com outros times. Não, mas para que tá feio, vocês estão tentando procurar crise no Corinthians. Não, crise ninguém está de brincadeira. Como não? Ninguém está zoando com crise. Como não? Nós estamos falando que realmente o que aconteceu nas últimas duas rodadas, e é natural que seja assim, mano. Preocupa os jogadores e o técnico, a perda dos jogadores. Natural? De tempo. Não acho que preocupa. É natural que seja assim. É natural, Pascoal. A janela fecha hoje. Os times eles vão oscilar. Eles vão oscilar, de fato vão, todos os clubes. Como o Corinthians ele teve uma gordura boa no começo do campeonato, agora ele está se dando ao luxo aí de desperdiçar alguns pontos, como outros já desperdiçaram também, mas o Corinthians ele se mantém na liderança com 6 pontos à frente do vice-líder. Domingo eu vou pro Maracanã. Vai lá. Sua torcida se valesse tanto que o time não estava na Série D. Então a questão é assim. Precisa pisar também, né? Você foi jantado agora. Foi atropelado. Vamos chamar o Grêmio, vamos ver o Grêmio também. A torcida dos antes, faz parte, porque o Corinthians, inclusive, pro futebol brasileiro, não pra torcida do Corinthians, mas pro futebol brasileiro, é bom que aconteça isso também, esses tropeços do Corinthians. Porque o campeonato tava sem graça, gente, ou não tava? É a força da sensação, então. Mas por que campeonato sem graça? O campeonato fica sem graça, Facincani. É muito mais legal. Sormani, não, Facincani. A questão é a seguinte. Por favor. Em termos de campeonato, é muito mais atrativo você ter 3, 4 times brigando pela liderança do que ter um disparado. Isso aí é evidente. Tudo bem. Aproveitar, vocês vão continuar discutindo ao mesmo tema, só para colocar os lances do Grêmio. A vitória do Grêmio ontem. Futuro campeão brasileiro. 2 gols, um gol de falta do que golaço do Fernandinho, hein? O gol do Fernandinho, ó. O cara que tá na barreira, ele não tem a dignidade de pular. Não levanta um gilete do chão. Não sai, se passar uma gilete, trava na chanca do cidadão. O Fred que era do Grêmio, zagueiro. Ali, né? Não é ele, não foi ele, não. O 4 é o Richelli, não é esse? Não. Ele é o Vitória. Ele virou pra olhar o gol.